todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Paulista. Quero agradecer a presença dos auditores, o Evandra, o doutor Ricardo, também o Douglas, nosso procurador, os advogados Bernardo, o doutor Sérgio, também ao João. Obrigada, João, em nome da secretaria. Vamos começar com o primeiro pedido de preferência, é o 31 da pauta, 864 de 2025, denunciada a agremiação Corinthians por infração no artigo 1913 CBJD, acumulado com 28.1 do REC. O auditor relator do Ricardo, fica com a palavra para o relatório, por gentileza. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, demais auditores, caríssimo procurador, advogados presentes, João, caríssimo bacharel, quase bacharel em Direito. Estamos, senhora presidente, trata-se do processo número 864 de 2025, oriundo de partida válida pelo feminino sub-15 entre as equipes do Corinthians e Ferroviária, ocorrido no dia 22 de junho no estádio Alfredo Schurli. Diz a douta Procuradoria que a equipe do Corinthians está sendo denunciada como incurso no artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, combinado com o artigo 28.1 do Regulamento Específico de Competição. Por quê? Porque na súmula da partida consta que bolas novas e do modelo definido para a competição, não. Sendo assim, a Procuradoria denunciou a equipe Corinthians por infringir o REC na medida que o regulamento determina, em seu artigo 28.1, que as bolas devem estar em condições no modelo e marca definidos da competição, sendo observado pelo árbitro de que não eram novas e não eram no modelo da competição. A Procuradoria se valeu da presunção de veracidade da súmula para realizar a denúncia. Consta no processo, senhora presidente, a ficha disciplinar do Corinthians, constando algumas condenações, 206, 191 também, sendo assim, a equipe do Corinthians é reincidente. Relatório do diretor do jogo, o relatório do jogo, a súmula da partida, citação válida para o primeiro julgamento. Depois houve um pedido realizado pelo Corinthians para adiamento, o que foi deferido. Citação válida para a sessão de hoje. E o caríssimo doutor Sérgio apresenta alguns documentos, senhor presidente. Ele apresenta o Regulamento Específico de Competição, para o feminino sub-15, 2025. Ele apresenta também, documentalmente, a regra 2 do IFAB e 3 súmulas. É o relatório do processo, senhor presidente. Obrigada, doutor Ricardo. Doutor Sérgio, só para os documentários? Sim, senhor. Muito obrigada. Vou falar para a Procuradoria. Boa tarde a todos. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigado, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, relatoria, os demais auditores, Procuradoria, doutor Bernardo, João, todos os presentes. Perdão. Bom, ainda que brilhantemente relatado pelo senhor relator o caso, me chama muito a atenção que, e aí eu tenho solidariedade à Procuradoria, que as denúncias, que a arbitragem não possa explicar com um pouquinho mais de detalhe o que significa bolas novas e do modelo definido para a competição. E ela simplesmente diz sim ou não. Não tem ali uma explicação se o modelo era antigo, não tem uma foto, não tem um relato do que o árbitro falou para alguém.
Então, eu acho que, de certa forma, falta informação nessa súmula, né? Mas, obviamente, em atenção até a presunção relativa de veracidade, a Procuradoria ofereceu denúncia e eu fui ler, né, a regra 2 da IFAB, que eu confesso que eu nunca tinha lido na minha vida, e não tem qualquer menção à palavra novas. Então, eu não sei o que significa bolas novas. Bolas novas significa de um novo modelo ou uma bola que não foi usualmente utilizada? E o REC, também no seu artigo 28, não fala absolutamente nada de bolas novas. Ele fala modelo da competição. A regra da IFAB fala sobre dimensão, calibragem, mas, de novo, não se faz menção se essa bola foi utilizada 1, 2, 10 ou 30 vezes. E aí é absolutamente relativo entender o que é uma bola nova ou o que é uma bola velha, né? E se Vossa Excelência ainda tomar atenção, o artigo 31 do REC, logo abaixo ali do 28, diz que a responsabilidade pela apresentação da bola é do Corinthians, mas que é a federação que entrega essa bola para o Corinthians. Então, o staff do Corinthians vem aqui antes da competição e pega essas bolas e fica obrigado a apresentar essas bolas para a arbitragem nos jogos do Sub-15. E aí eu fiz questão de juntar 3 súmulas do Corinthians na mesma competição, que foram as 2 anteriores, a partida aqui discutida, e a subsequente. E nas 3, a bolas novas e modelo da competição é sim. Então eu fiquei confuso. O que aconteceu? Eu, sinceramente, eu arrisco dizer que houve uma confusão da arbitragem aqui, porque não faz qualquer sentido o Corinthians ter as bolas, retirar as bolas na federação, apresentar numa partida, apresentar na outra, não apresentar nessa terceira e na quarta voltar a apresentar. Então, sinceramente, eu acho que é capaz de dizer, claro, eu não tenho arbitragem aqui, eu não tenho essa prova contundente aqui, mas eu acho que a presunção relativa de veracidade da súmula ela pode ser questionada, na medida em que os fatos anteriores e subsequentes mostram que o Corinthians jamais deixou de apresentar essas bolas. Onde estavam essas bolas? E mais do que isso, de novo, o que significam bolas novas, né? Eu nem sabia. De novo, eu não sei se é, perdão, eu não sei se é uma bola que já tinha sido utilizado várias vezes ou se é nova por conta do modelo da competição, tá? Então, acho que por conta de todas essas, não digo falhas, mas a ausência de elementos, né, de prova um pouco mais contundente, o que significa bola nova, qual que é a bola da competição, um relato da arbitragem, alguma reclamação que o árbitro fez com o staff do Corinthians que não tem essa informação, e diante principalmente do fato de que o Corinthians cumpriu com isso nas partidas anteriores e subsequentes, eu levo a crer que, de fato, pode ter havido um erro da arbitragem nesse aspecto. Então, por conta de tudo isso, o Corinthians entende respeitosamente que merece ser absolvido dessa imputação, e se assim Vossas Excelências não entenderem, para que seja aplicada uma pena mínima pelos mesmos fatos, né, pelas mesmas argumentações, perdão, e por se tratar de uma competição exclusivamente amadora. É a defesa, Excelências. Obrigado. Eu que agradeço. Com a palavra, doutor Ricardo para a voto. Senhor presidente, eu quero parabenizar tanto a Procuradoria, principalmente o doutor Sérgio, pela belíssima defesa realizada, por trazer também, que é o papel da defesa, a documentação inerente ao campeonato, como também a documentação do IFAB, né, relacionada à bola. Senhor presidente, eu tive o cuidado de ler tanto o regulamento específico de competição quanto a documentação trazida do IFAB, e também me chamou a atenção esse fato de 2 partidas anteriores à partida onde houve a denúncia, uma partida posterior, não ter ocorrido essa mesma reclamação. Porém, eu acho que a questão de bolas, e eu já vivenciei muito isso no esporte como Taubaté, é uma questão muito complicada, porque em nenhum momento o regulamento diz que a bola deve ser nova, a bola deve estar em condições de ser utilizada na partida nos termos do que dispõe a regra 2 da IFAB, conforme marca e modelo definidos para a competição. Todo início de competição
a federação faz o contrato com a fornecedora de um material esportivo, uma nova bola. E por isso que todo ano são mudadas, são entregues novas bolas aos clubes, até para poder manter também, obviamente, o bom nível técnico da competição, para que não haja nenhum problema em cada estádio que vai, em cada partida que vai, uma bola diferente. Posto tudo isso, e em respeito também, e põe tudo isso em respeito à defesa, mas eu entendo que o tamanho, deixa até com talvez para um futuro, procedimento interno de um grande clube como o Corinthians, que pedir para o seu organizador tirar a foto da bola antes da partida, deixar um dossiezinho, aquele que é responsável pela partida. Eu sei que é o feminino sub-15, ou seja, uma categoria completamente amadora, mas aonde trabalham profissionais de alto nível. E isso, então, acho que poderia caber esse cuidado, principalmente no futuro, de, antes de iniciar a partida, como mandante, tirar a foto do enxoval apresentado ao árbitro. Olha, daqui as bolas, a qualidade das bolas, tudo certinho. E eu acho que a documentação apresentada, muito bem apresentada pelo Dr. Sérgio, ela não retira a presunção de veracidade do documento oficial que é a súmula da partida. Entendo também que não é a primeira vez que te bate nisso, de que às vezes a súmula vem muito pouco fundamentada, mas existe um campo específico aonde existe uma pergunta nesse campo. E a resposta, felizmente ou infelizmente, conforme foi determinado pela súmula da federação, é sim ou não, nesse caso. Poderia depois, obviamente, explicar, olha, o não relacionado às bolas é porque o modelo da bola foi outro. O não é porque as bolas estavam muito velhas. Não, mas não ocorreu. Mas mesmo assim, eu acho que o tamanho do Corinthians, com o gigantismo do Corinthians, tem condições de fazer, de tomar esse cuidado, de fazer um dossiê prévio, como já foi feito, como já vi ser feito já, tirar foto de tudo que está sendo entregue para iniciar a partida. Sendo assim, entendendo também do caráter amador do campeonato, meu voto é de multa no importe de R$500, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Com o voto da doutora Evandra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobre procuradores, nobre procurador, relator, defesa, João, nobre defensor. Eu vou acompanhar o relator na íntegra, presidente. Obrigada, doutora Evandra. Eu também acompanho, só destacando que, de fato, não há a prova contrária, né? A gente não sabe se, até acredito que não seja questão de bolas novas, e sim modelo, talvez, da competição. Então, dito isso, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator, motivo pelo qual fica por unanimidade, Corinthians condenado na multa de R$500, já com benefício do 182 por unanimidade. Julgamento encerrado. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigada, eu que agradeço. Vamos para o próximo pedido de preferência, que é o último da pauta, que é o 64 da pauta, processo 957 de 2025, denunciado o senhor Luiz Henrique de Souza, atleta de São Bernardo, em curso no artigo 258 CBJD, na partida realizada entre Esporte Clube São Bento versus Sertãozinho Futebol Clube, desculpa, atleta de São Bento, pelo Paulista Sub-20, Série A. A auditora relatora, a doutora Evandra, que está com a palavra para a relatória. Obrigada. Obrigada, presidente. Boa tarde mais uma vez a todos. Processo 957 de 2025, Paulista Sub-20, Série A. A Procuradoria oferta denúncia em face do senhor Luiz Henrique de Souza Machado, no artigo 258 do CBJD da equipe São Bento. Conforme relatório do árbitro, primeiro, por conduta antidesportiva, impedindo o goleiro adversário de repor a bola aos 38 minutos de jogo.
Segundo, por retardar o início do jogo aos 75 minutos de jogo. O senhor Luiz Henrique não possui ficha de antecedentes. Possui relatório de partida em súmula. E não possui defesa escrita em esse relatório, presidente. Obrigada. Está denunciado presente, né? Perfeito, o atleta está presente para depoimento. Muito obrigada, doutor Bernardo. Tudo bem, senhor Luiz Henrique, por gentileza, o senhor poderia vir aqui, entregar um documento do doutor João e sentar aqui, por gentileza. Está ligado. Tudo bem? Obrigada por estar presente. A sua presença é importante para que a gente possa entender o que aconteceu no dia, tá bom? Vou pedir só para o senhor falar exatamente o que aconteceu com a verdade, tá? Você joga quanto tempo lá no São Bento? Um ano. Um pouco mais de um ano. Isso, um pouco mais de um ano. Qual que é você é zagueiro? Isso. Perfeito. Me diz uma coisa, consta aqui da súmula que você foi expulso no segundo cartão. Deixa eu só confirmar aqui. E segundo cartão amarelo, sendo o primeiro por impedir que o goleiro ele Faça possa isso. E o segundo por retardar o reinício da partida. Foi isso mesmo? Foi. Tá. O primeiro cartão foi no primeiro tempo e o segundo ocorreu de uma maneira que teve uma falta na defesa, bem quase próxima lá o escanteio. E dentro do campo, o time mesmo estava em dúvida em quem ia bater a falta, né? Então, por isso a gente demorou um pouco para bater a falta, o goleiro, eu, o lateral. A gente estava entrando em consenso em quem ia bater a falta. Eu peguei para bater a falta e nisso já tinha demorado um pouco o tempo e eu fui para bater a falta. Aí meu goleiro pediu a bola. No que eu fui tocar para ele para o início da partida, reinício da partida, eu vi que a marcação fechou, então eu voltei para trás para dar o chute para frente. Nisso, o juiz foi lá e me deu o segundo amarelo. Só que no momento em que a gente já tinha organizado que eu ia bater a falta, ele já tinha falado do tempo. Só que isso eu não vi. Me contaram depois do jogo, tudo lá dentro do vestiário, que ele tinha falado. Só que eu não vi. E por eu ter um amarelo, eu não queria retardar o jogo. Porque senão eu sabia que poderia tomar o segundo amarelo e ser expulso. Então foi inocência minha de não ter visto isso, de também nem ter reparado. Por isso tomei o segundo amarelo. Obrigada pela sua sinceridade. Luiz, pergunta para a relatora se há perguntas. Não, sem perguntas. Primeiramente, quero agradecer a sua presença, mas eu não tenho perguntas. Satisfeito. Obrigada. Doutora Ricardo? Boa tarde, meu caro, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela presença. Em que momento do jogo foi feito o gol do São Bento? Acho que foi com 60 minutos, se não me engano. Um pouquinho antes. E você foi expulso com 76. já na parte final do jogo. Sem mais perguntas, senhor presidente. Obrigada, doutor Douglas. Sem perguntas, presidente. Doutor Bernardo? Obrigada. O senhor pode aguardar aqui, agora a gente voltar. Só vou pedir para você dar o microfone para o doutor Bernardo e pegar esse documento com o doutor João. Obrigada. Com a palavra, então, a Procuradoria. Os termos do parecer, presidente. Obrigado. Eu quem agradeço. Com a palavra, doutor Bernardo. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o doutor Ricardo, cumprimento o doutor Evandra, doutor Douglas, doutor João. É sempre um prazer dividir o espaço com Vossas Excelências. Em relação ao caso, sendo tanto quanto objetivo, o denunciado traz o depoimento dele aqui relatando que o primeiro ato dele, de fato, ali visava atrapalhar o goleiro, mas o segundo foi um problema, talvez, na marcação alta da equipe, em que ele já havia demorado um pouco porque os atletas estavam decidindo quem cobraria. Quando ele vai cobrar, a marcação fecha, ele retorna, o juiz vem e aplica o cartão amarelo, o segundo, no caso. É o tipo do lance que o árbitro adota a decisão correta,
e o denunciado, com isso, já é suficientemente punido. A defesa entende que não há gravidade no ato a ponto de aumentarmos a punição aqui no âmbito da justiça desportiva. Portanto, considerando que o atleta é amador, ele, apesar do sub-20, ele não tem contrato profissional, e considerando também que se trata de um segundo cartão amarelo, a defesa pede que seja primeiro absolvido por entender que não há gravidade para aumentar a punição, não sendo esse o entendimento dos doutores, do doutor auditor, das doutoras auditoras, seja aplicada tão somente a advertência dentro do dispositivo legal. Esse é o pedido, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Bernardo, com a palavra do Evandro para o voto. Obrigada, doutor Bernardo, obrigada mais uma vez ao atleta que esteve aqui presente. É extremamente importante quando o atleta vem aqui ao tribunal para passar a sua versão e esclarecer os fatos. Tá? Sem mais delongas, eu acredito que, como bem colocou a defesa, foi um segundo cartão. O atleta veio, disse que realmente retardou o início do jogo, mas não foi intencional. Então, eu acredito que, assim, não foi tão agravante assim no caso. Contudo, eu acho extremamente importante os atletas terem consciência do que acontece em infrações disciplinares. Então, eu vou aplicar o 258, uma partida convertida em advertência, assim que eu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Evandro. Como vota, doutor Ricardo? Desculpa meu atraso, pessoal, só confirmando realmente na súmula consta que o atleta é amador. Eu vou abrir uma pequena divergência, peço vênia à nossa caríssima relatora. Eu acho que a expulsão já foi a medida. Ele ter sido expulso da partida pelo segundo cartão amarelo já foi uma medida dentro de campo e que não há necessidade, nesse caso, de uma condenação disciplinar. Sendo assim, eu absolvo o atleta, senhor presidente. Meu voto pela absolvição. Muito obrigada, doutor Ricardo. Quero agradecer mais uma vez, senhor Luiz Henrique, parabenizar o doutor Bernardo. Aqui eu vou acompanhar a relatora e explico porque acho que até o primeiro cartão amarelo, para mim, já seria suficiente para denunciar aqui na justiça desportiva. Acho que até entenderia para um ato desleal, contrário ao que a conduta que espera da norma da competição. Então, vou acompanhar integralmente a voto da relatora em suspensão em uma partida convertida em advertência por esse fato. Foi logo após o gol, independente se ele naquele momento teve a intenção ou não, a agremiação foi orientada, né, os atletas foram orientados, motivo pelo qual eu entendo bem enquadrado, mas com baixa gravidade, uma suspensão já seria suficiente. Então, fica por maioria o atleta suspenso por uma partida convertida em advertência. Esse é o decidido, o julgamento encerrado. Vamos para o próximo agora? Aí a gente volta para a ordem normal da pauta. Primeiro, que é o processo 610 de 2025, denunciados Pedro Henrique Lopes do Independente por incursão no artigo 254A para o primeiro inciso primeiro do CBJD, e o senhor Marco Antônio de Camargo, do Independente, também por incursão no artigo 250, parágrafo primeiro inciso primeiro do CBJD, auditor e relatora, doutor Ricardo, que estava com a palavra para a relatória. Obrigado, senhor presidente. Processo 610 de 2025, oriundo de partida válida pelo Paulista Sub-14, entre o Independente e o Brasilis, ocorrido no dia 1º de junho, no Estádio Municipal Comendador Agostinho Prado. Senhor presidente, a douta Procuradoria denuncia o atleta Pedro Henrique Lopes como incurso no artigo 254A, parágrafo número 1 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois consta na súmula que o atleta do Independente, Pedro Henrique Lopes, por conduta violenta, desferiu um soco na região das costas, foi expulso por conduta violenta, por desferir um soco na região das costas do seu adversário, número 3, senhor Thomas Dalaco Bastilho, fora da disputa de bola. Informa que o atingido não necessitou atendimento médico. Isso posto, a Procuradoria denunciou o atleta, senhor Pedro Henrique Lopes, como incurso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1,
do Código de Justiça Esportiva. A segunda denúncia é em face do atleta Marco Antônio de Camargo Scudelletti, como em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Justiça Esportiva, diz a súmula, e o que fundamentou a denúncia, que o atleta do Independente ele foi expulso por impedir a oportunidade clara de gol ao agarrar seu adversário número 11, senhor Albert dos Santos Silva Oliveira, pelo pescoço, sem disputa. Sendo assim, a Procuradoria denuncia o atleta Marco Antônio de Camargo Scudelletti como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, 1 do Código de Justiça Esportiva. O atleta Pedro Henrique não possui antecedentes em nosso tribunal, como também o atleta Marco Antônio também não possui antecedentes em nosso tribunal. O processo contém o relatório do diretor do jogo, o relatório do jogo, a súmula da partida e as citações válidas para as sessões, senhora presidente. Creio que não há defesa, é o relatório do processo. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Nos termos da denúncia, presidente. Obrigada, Dr. Douglas. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. Em relação ao atleta Pedro, a defesa destaca que a súmula, apesar de conter ali elementos de violência, ela anota que o adversário sequer precisa de atendimento médico. A defesa entende que isso é uma anotação que remonta a uma menor gravidade, a ponto de justificar a aplicação da pena mínima dentro do dispositivo legal, concedido ainda o benefício do 182, já que se trata de atleta não profissional e também primário. Em relação ao denunciado Marco Antônio, e faço uma menção aqui porque quando pego anotações de súmula em que a anotação revela uma jogada, uma interrupção de uma chance clara de gol sem que haja deslealdade ou hostilidade, eu sempre faço questão de falar que não há infração. Nesse caso, a súmula nota, sem disputa. Então, aqui nós temos um elemento forte e, portanto, a defesa destaca não somente que o atleta ele é primário também e amador, o que justificaria a aplicação também da pena mínima. Nesse caso, revertiria em advertência dada a baixa gravidade. A súmula anota um lance em que o atleta ele troca a sua advertência pela sequência do lance, portanto, a defesa entende que não há nisso uma gravidade, como, por exemplo, o lance analisado em relação ao atleta Pedro, e pede a conversão da advertência em relação ao atleta Marcos. Esse é o pedido. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Bernardo. Com a palavra, o relator Travó. Obrigado, senhor presidente. Sendo breve e agradecendo a belíssima defesa. Na vida, senhora presidente, quando você é competente, você não tem sorte. O doutor Bernardo hoje foi no simpósio de direito desportivo e ganhou o livro. Além de ser competente, é um homem de sorte. Então, parabéns, você sempre fazendo boas defesas e engrandecendo nossos julgamentos. Com relação ao atleta, senhora presidente, o atleta Pedro Henrique Lopes, não há. A defesa, apesar de se esforçar, não trouxe, obviamente, nenhum fato que descaracterizasse a presunção relativa de diversidade da súmula. Sendo assim, e pela primaridade do atleta, meu voto é por condená-lo com o artigo 254-A, para o primeiro inciso 1, a pena de 4 partidas, só que como reduzido para 2 através do 182 do senhor verdadeiro. Já o Marco Antônio, também, e muito bem dito, né, pela defesa, que a própria súmula diz que, por impedir a oportunidade clara de gol, ao agarrar seu adversário pelo pescoço sem disputa de bola. Ou seja, o que caracterizaria, ao meu ver, integralmente o artigo 250, né, para o primeiro inciso 1,
que diz que constituir exemplo e impedir de qualquer forma, em totalidade que disputa o jogo, no quantidade de cara de gol, pontuação ou equivalente. Sendo assim, em caso da primariedade do atleta, eu apelo, meu voto é por condená-lo a uma partida, substituindo por advertência para operar o segundo. É como eu voto, senhora presidente. Muito obrigada, doutora Carmen, como voto, doutora Evandra. Vou acompanhar o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho integralmente o voto do relator, motivo pelo qual fica o senhor Pedro Henrique Lopes suspenso em 2 partidas em razão do 182, por unanimidade. O senhor Marco Antônio de Camargo, condenado em uma partida, suspensão de uma partida convertida em advertência em razão do 182, também por unanimidade. Julgamento encerrado. Vamos para a segunda pauta agora. É processo 614/2025, denunciado pelo Lorenzo Giovanni, do Jabaquara, em curso no artigo 254, parágrafo 1º, 254A, parágrafo 1º do segundo CBJD, auditoria do doutor Ricardo, que está com a palavra pela relatória, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. O processo é o 614 de 2025, oriundo de partida válida pelo Paulista Sub-14, entre o Santo André e o Jabaquara, ocorrido no dia 1º de junho, no estádio municipal Bruno José Daniel, em Santo André. Senhor presidente, a douta procuradoria denuncia o atleta Lorenzo Giovanni Oliveira Garonci como incurso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro Esportivo, pois o atleta Jabaquara, ele é fundamentado na súmula da partida, que diz: aos 40 minutos de jogo, solicitei a substituição disciplinar do atleta de número 4. Só aumentar um pouco a letra, isso é presente. Aos 40 minutos de jogo, solicitei a substituição disciplinar do atleta de número 4, o senhor Lorenzo Giovanni Oliveira Garonci, da equipe Jabaquara, por atingir com as travas de chuteira, pisando na perna do seu adversário, o atleta de número 10, o senhor Pedro Nunes de Carvalho Souza, da equipe de Santo André, fora da disputa de bola. O atleta atingido não precisou de atendimento médico e permaneceu na partida. Sendo assim, o processo também consta, senhora presidente, a certidão de antecedentes do senhor do atleta Lorenzo, informando que ele não possui antecedentes, ele é primário. Nós temos o processo relação de inscritos para o Campeonato Sub-14, do Jabaquara, relatório do diretor do jogo, relatório do jogo, com fotografias, súmula da partida e a citação válida para a sessão de hoje. Não temos defesa, senhora presidente, escrita e nem pedido de provas pela defesa. É o relatório. Obrigada. Com a palavra a procuradoria. Nos termos da denúncia, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. A defesa destaca que a súmula anota a ausência de necessidade de atendimento médico do adversário. 254A, um artigo que a gente sabe que ele estabelece algumas situações de agravamento da punição caso o atleta adversário ele sofra algum prejuízo em relação à agressão. Não é o caso, então a defesa entende que, em razão da primariedade do atleta, isso possibilita a aplicação da pena mínima, também reduzida pela metade, considerando a aplicação do artigo 182. Esse é o pedido da defesa. Muito obrigado. Agradeço. A palavra ao relator. Agradecendo mais uma vez a defesa, que eu vou... o meu voto, senhora presidente, é pela condenação do atleta, como incurso no 254A para inciso 2, a suspensão de 4 partidas, beneficiada pelo inciso 2 para 2 partidas,
por ser atleta amador. É como eu voto, senhora presidente. Obrigada, doutora Evandra. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho integralmente o voto do relator, motivo pelo qual, então, fica por unanimidade o denunciado senhor Lourenço suspenso por 2 partidas com benefício do 182. Julgamento encerrado. Vamos para o terceiro da pauta, processo 618 de 2025, denunciado Igor Vinícius, da atleta do Mauense, por inclusão do artigo 254A, parágrafo 1º e 2º CBJD. Auditor relator, doutor Ricardo, que está com a palavra. Senhora presidente, é o processo 618 de 2025, agora oriundo de partida válida pela Polícia Sub-17, entre as equipes de Jabaquara e Mauense, ocorrida no dia 31 de maio, no estado de Espanha. O denunciado é o senhor Igor Vinícius Eufrásio Assunção, do Mauense. Isso pois, a douta Procuradoria, ela diz que ela fundamenta, né, a denúncia do artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 2, Código de Justiça Esportiva, pois o árbitro relata que o atleta foi expulso por atingir seu adversário de número 2, senhor Cristiano do Vale Conceição, com um pontapé, atingindo a região de sua perna direita. A douta Procuradoria apresenta vídeo do lance. O atleta, senhora presidente, ele não possui antecedentes, ele é primário. Nós temos o processo relatório do diretor do jogo, o relatório do jogo, a súmula da partida, relatório do jogo com fotos, a súmula da partida, constando que a expulsão do atleta e o motivo, e a citação válida para a sessão de hoje, senhora presidente, é o relatório. Obrigada. Vamos assistir o vídeo? Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. Bom, acho que as imagens são muito claras, a bola está mais à frente, o jogador denunciado, ele agarra a camisa e desfere um pontapé clássico, caracterizando como agressão. Então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Com a palavra, a defesa. Obrigado, presidente. Na imagem a gente vê que é um contra-ataque que iria se iniciar, e o ato do denunciado ele é realizado no sentido de cessar esse contra-ataque. A defesa entende que por mais que isso tenha ocorrido através de um toque físico, o chute, a defesa entende que o crucial nessa análise havia o dolo de agredir ali. A defesa entende que não. A defesa entende que não é o lance em que o atleta realiza com a intenção de agredir, sim com a interrupção do contra-ataque. Ele acaba usando uma intensidade alta, mas a defesa entende que isso fica melhor tipificado no 254, pede a desclassificação da conduta para o dispositivo legal 254, que fala da jogada mais violenta ali, porque entende que ele não teve a intenção de agredir, sim de cessar o contra-ataque. A gente até viu da imagem que ele tenta puxar a camisa e não foi o suficiente, e aí ele realiza o trança-pé. Portanto, a defesa pede a desclassificação e que seja aplicado, em razão da primariedade do atleta e também da sua condição de não profissional, a pena mínima dentro do dispositivo legal. Esse é o pedido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com a palavra, o relator, para voto. Obrigado, senhora presidente. Agradeço o vídeo trazido pela douta Procuradoria, que a importância, né, muitas vezes, além dos documentos
que possuem veracidade, né? Possuem pessoa relativa de veracidade, mas também quando tanto a Procuradoria quanto a Defesa conseguem trazer outras provas, como, por exemplo, provas de vídeo, e nesse caso foi muito importante e demonstrou inequivocamente, apesar do esforço da defesa, de que primeiro o atleta tenta puxar pela camisa o adversário, não conseguindo e percebendo que ele ia escapar do puxão de camisa, ele vai e dá um trança-pés. Trança-pés, que ao meu ver não é nem, se percebe até que esse trança-pés ele não foi para machucar, ele não foi para, mas ele caracteriza integralmente o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2, porque foi fora de disputa de bola. Sendo assim, o meu voto, ele é atleta amador, só confirmar aqui na súmula, são todos, só para confirmar, senhor presidente, que é o perfeito. Perfeito, atleta amador. Sendo assim, meu voto é pela condenação do atleta à pena mínima de 4 partidas, com benefício do 8.2 para 2 partidas de suspensão. É como eu voto. Muito obrigada. Como voto da doutora Evandra? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho integralmente o voto do relator, motivo pelo qual fica por unanimidade o beneficiário Igor Vinícius suspenso em 2 partidas, por incursão no artigo 254-A, parágrafo 1º e 2º, acumulado com 182 do CBJD. Julgamento encerrado. Vamos agora para o 4º processo da pauta, 653 de 2025. São 4 denunciados, sendo o primeiro deles o senhor Vitor Hugo, do atleta do Independente, por questão do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Senhor Vitor Cubaiaga, atleta do Inter de Limeira, por incursão do 250 caput do CBJD. Senhor Vinícius Henrique, auxiliar técnico do Independente, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º do CPJD, em 2 vezes. E senhor Leonardo José da Silva, massagista do Inter de Limeira, incursão no artigo 250 caput do CBJD. Partida pela Paulista Sub-17. A auditora relatora da doutora Evandra, que está com a palavra no relatório. Obrigada, presidente. Processo 953 de 2025, Paulista Sub-17. A Procuradoria oferta denúncia em face de 4 denunciados. Então, o primeiro denunciado é o infrator, senhor Vitor Hugo, atleta Ventura, senhor Vitor Hugo da Silva Ventura, atleta do Independente, no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Conforme relatório do árbitro, o atleta atingiu seu adversário número 13, Felipe Vação Novaes, com um empurrão com uso de força excessiva nas costas fora de disputa de bola. Informam que o atingido não necessitou de atendimento médico. O segundo denunciado é o senhor Vitor Cubaiaga Gomes, atleta também no artigo 250 caput do CBJD, do Inter de Limeira. Informo que o atleta já havia sido advertido anteriormente com cartão amarelo por uma entrada de força temerária. O mesmo atingiu seu adversário número 4, João Guilherme de Melo Nespiri, com uma entrada de força temerária atingindo o pé do seu adversário. Informo que o atleta atingido não necessitou de atendimento médico. O terceiro, senhor Vinícius Henrique de Oliveira, pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, 2 vezes do CBJD, do Independente. Desculpa, ele não é atleta, ele é auxiliar técnico. Conforme o relatório, informo que expulsei o auxiliar técnico Vinícius Henrique de Oliveira, da equipe Independente Futebol Clube, por persistir em discordar das decisões da equipe de arbitragem. E ainda proferir as seguintes palavras, abre aspas, porra, vai tomar no cu o juiz ruim do caralho, fecha aspas. Após a expulsão, o mesmo seguiu proferindo as seguintes palavras, saindo das mediações do campo de jogo. Abre aspas, porra, vai tomar no cu, você é fraco pra caralho, sua mãe é uma arrombada, seu filho da puta, pode me relatar na súmula.
E o quarto denunciado é o senhor Leonardo José da Silva Álvares, no artigo 250, caput do CBJD do Inter de Limeira. Expulsei com cartão vermelho direto o massagista por voltar do atendimento médico em tom de provocação, persistir em dizer à comissão técnica da equipe adversa: vocês estão perdendo, vocês trabalham no independente, vai tomar no... Eu acredito que tem um erro material aqui, porque está denunciado no 250, e embaixo está o artigo 258. Vamos ver os pedidos. Tá, então ele está denunciado nos pedidos, o senhor Leonardo José da Silva Álvares, massagista, está em curso no 258, caput do CBJD e não no 205. Ratificando. Certidão de antecedentes. O senhor Vinícius não possui antecedentes. O senhor Vitor não possui antecedentes. O senhor José da Silva, massagista, não possui antecedentes, 2024. E o senhor Vitor Cobaiaga Gomes também não possui antecedentes. Possui relatório, possui súmula e não possui defesa escrita. É esse o relatório, presidente. Muito obrigada. Vamos assistir o vídeo, então? Isso. Volta de novo. Um pouquinho só. Vocês querem que volte? Se quiser, João, coloca um pouquinho mais lento, só por essa parte. Satisfeito? Sim. A palavra, então, Procuradoria. Obrigado, presidente. A Procuradoria faz um destaque apenas em relação ao auxiliar técnico Vinícius, denunciado por incurso no artigo 258 em 2 oportunidades. O destaque é justamente esse, os xingamentos que levaram à expulsão são caracterizados como um ato, e aí, posteriormente à expulsão, o senhor auxiliar, ele faz novos xingamentos com palavras de baixo calão, então caracterizando novamente o incurso no artigo 258. Esse é o destaque da Procuradoria, presidente. Muito obrigada, doutor Douglas. Doutor Bernardo, com a palavra. Obrigado, presidente. Começaria em relação ao atleta Vitor Gomes, que é o primeiro que eu tenho aqui da anotação de súmula. Atleta da Inter de Limeira, que foi expulso por segundo cartão amarelo. Aqui é um caso em que a súmula ela anota que o atleta ele comete uma falta por ação temerária. E a defesa entende que isso não é capaz de caracterizar a infração disciplinar. E não digo que a anotação de súmula está errada. O árbitro anotou o que ele viu, isso foi a justificativa da expulsão dele. Mas não é porque ele foi expulso que há nisso infração. A defesa entende que para que ele seja condenado no 250, essa falta ela teria que vir acompanhada de deslealdade, como, por exemplo, a nota na súmula, aquela do processo passado, em que o árbitro anota sem disputa de bola, né? Ou seja, é uma falta cometida intencionalmente com a intenção, no caso de cessar. Aqui é uma falta normal de jogo, portanto, a defesa entende que o atleta deve ser absolvido, mas não sendo esse o entendimento, que seja aplicado tão somente a advertência, considerando que ele é primário e é o lance de segundo cartão amarelo. Em relação ao atleta Vitor Hugo, a gente assistiu o vídeo e o que eu destaco é que ele vê a bola passando por ele e não consegue, acredito que, disputar
na corrida e ele acaba tentando utilizar o corpo porque o seu colega estava vindo ao lado disputando a bola também, então é uma falta de jogo também. Aqui a defesa entende que, por mais que ele tenha tido a intenção de atrapalhar ali o colega, não tem a gravidade para aumentar a punição que já decorre do cartão vermelho, e, portanto, pede que seja aplicado tão somente a advertência dentro do dispositivo legal, considerando que ele também é um atleta primário. Em relação ao massagista Leandro José da Silva, da Inter de Limeira, a defesa entende aqui que também por ser um denunciado primário, existe a possibilidade de aplicar a pena mínima dentro do dispositivo legal. E em relação ao Vinícius, o ponderamento que faço, até porque a doutora Procuradoria menciona essa questão na sustentação, é que a defesa entende que o ato da expulsão não é capaz de gerar uma nova ação na reclamação do denunciado, porque, veja, a anotação do súmula mostra que o denunciado estava reclamando, e sim, de forma assintosa da questão de arbitragem. Quando ele é expulso, ou seja, o árbitro levanta o cartão vermelho e a reclamação ela é na sequência uma da outra. A defesa não entende que o fato de ter um cartão vermelho nesse meio tempo faz separar as ações, a ponto de caracterizar duas infrações disciplinares. A defesa entende que é uma reclamação que se estende, evidentemente, é assintosa e que se estende até ele sair do campo, mas uma só, e não dois atos. Portanto, pede que seja levado em consideração uma única ação para que não haja a somatória ali das punições e que seja aplicado. Tanto que, veja, o árbitro decide aplicar o segundo cartão amarelo, não a expulsão direta. Então, o próprio árbitro ele entende como uma menor gravidade, pelo menos de início. E a defesa, então, entende que é possível a aplicação da pena mínima dentro do dispositivo legal também. É um pedido. Muito obrigado. Obrigada. Com a palavra a doutora Evandra, por favor. Presidente, desculpa, eu preciso fazer uma correção. Eu falei do segundo cartão amarelo do massagista Leonardo, mas foi um equívoco meu. O segundo cartão amarelo é para o Vinícius. Eu faço a correção que não é para ele. Desculpa. Presidente, agradeço ao nobre defensor pela brilhante defesa, contudo, vou discordar. O senhor Vitor Hugo houve o ato, então vou condenar em uma partida convertida em advertência pelo fato dele ser amador e primário. O senhor Vitor Cabalaba também uma partida convertida em advertência. Agora, auxiliar técnico, eu não volto a bater nessa tecla onde nós temos Paulista Sub-17, os atletas estão em formação, nós temos que tomar muito cuidado e para mim, acredito que nós temos que ter mão um pouco firme nos casos de comissão técnica que desrespeitam árbitros, que desrespeitam membros da comissão, membros da arbitragem. Então, eu acredito que isso, palavras de mais baixo calor, porque eles são exemplos para os atletas. E eles estão com formação de novos atletas. Então, no caso do senhor Vinícius Henrique, eu vou aplicar a pena de 4 partidas, tá? Com o benefício do 8-2, 2 partidas. E no caso do seu Leandro José da Silva Alves, também 4 partidas, com o benefício do 8-2, 2 partidas, é como voto, presidente. Como voto do Ricardo. Quero parabenizar, senhor presidente, tanto a defesa, quanto também o centro voto da doutora relatora. Eu, senhor presidente, com relação ao Vitor Hugo, que nós assistimos, Vitor Hugo da Silva Ventura, nós assistimos o vídeo, eu entendo, senhor presidente, que ali não foi, não caracteriza, ao meu ver, o ato desleal ou hostil. Ali não caracteriza o empurrar assintosamente o companheiro ou adversário fora da disputa jogada. Do contrário,
ali estava a disputa para não dar um pontapé, ao meu ver, para não fazer uma falta grave, para não dar um carrinho de frente. Ele poderia ter feito tudo isso. Ele foi e tentou colocar o corpo. Quando ele viu que não conseguiria colocar o corpo, ele puxou, derrubando o atleta. Sendo assim, na minha visão, eu absolvo o atleta Vitor Hugo da Silva Ventura. Com relação ao Vitor Kubagawa Gomes, a súmula da partida diz que é o segundo cartão amarelo, né? E até para... de forma que o atleta já havia sido submetido anteriormente o cartão amarelo por uma entrada de força temerária, mesmo atingiu o seu adversário número 4, João Guilherme de Mello, da Spinning, com entrada de força temerária, tira o pé do seu adversário. Nesse caso, como não houve nem pela Procuradoria e nem pela defesa nenhuma prova que retirasse a presunção de veracidade da súmula, eu voto pela suspensão de uma partida convertida de advertência. Com relação ao Vinícius Henrique de Oliveira, o auxiliar técnico, as palavras são horrorosas, no mínimo, né? São palavras, são xingamentos extremamente graves, como bem disse a doutora relatora, ainda numa categoria de formação de atletas, apesar de ser sub-17, no Brasil ainda é uma categoria de formação de atletas. Isso posto, eu também voto por 4 partidas com 8-2 para 2 partidas. 4 partidas com 8-2 para 2 partidas. E, por último, o Leonardo José da Silva Álvares, que, conforme a certidão da nossa secretaria, ele já possui uma condenação, né, de 2024, de outubro de 2024, em uma partida, sendo assim ele é reincidente. Eu voto também no 250, eu voto para 2 partidas no 250. Perdão, ele está sendo denunciado pelo 258, né? Então, eu voto para 2 partidas, com 2 partidas de suspensão, senhor presidente. É como eu voto. 2 total. Obrigada. Em relação aos atletas, eu vou seguir integralmente o voto da relatora. Até acho que aqui a Procuradoria, assim como a defesa, deixaram de juntar um vídeo por satisfeitos, talvez, não a defesa do sindicato, mas a Procuradoria, sobretudo. Acho que o entendimento seria pelo cartão amarelo, pela advertência. Em relação ao vídeo do senhor Vitor Hugo, eu vou divergir da divergência e vou acompanhar a relatora. Acho que ele deixou realmente proposital para tentar parar a partida. Aqui eu vejo que foi um ato desleal, né? Já da disputa de bola, e eu entendi que estava já com outro atleta, ele já estava atrasado. Por isso que o meu voto acompanha da relatora. Quanto ao senhor Leonardo, vou seguir também 2 partidas com benefício do 182, embora eu ainda acho, o senhor Leonardo não, desculpa, o senhor Vinícius, o auxiliar técnico, embora ainda acho que poderia ir para o 243-0. Então, tendo em vista que é primário, então fica em 2 partidas. Em relação ao senhor Leonardo, eu vou pedir vênia. Eu voto aqui já com benefício uma partida no 258. Acho que é um pouco menos gravosa a situação, muito embora extremamente desrespeitosa. Então, por maioria, os atletas advertidos. Por unanimidade, senhor Vinícius, suspenso em 2 partidas com benefício do 182. E por maioria, senhor Leonardo, em 2 partidas com benefício do 182. Julgamento encerrado. Vamos agora para o 5º da pauta, 655 de 2025,
Denunciados, senhor Leonardo Mendes, atleta do Noroeste, em curso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD, e senhor Roberto Aparecido, por incursão no artigo 258 caput do CBJD, pelo sub-17, auditor relator, doutor Ricardo, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo número 655 de 2025, oriundo de partida válida pelo Paulista Sub-17, entre Noroeste e Ferroviária, ocorrências do Código de Justiça Esportiva, pois fundamenta a denúncia com a súmula da partida, que diz: motivo da expulsão: expulso por atingir com um pontapé por trás as pernas do seu adversário de número 18, Joaquim Angélico Floriano Neto, com o uso de força excessiva na disputa de bola. Na disputa da bola, o atleta atingido não precisou de atendimento médico e prosseguiu na partida. Perfeito. E a segunda denúncia é em face do atleta Roberto Aparecido da Silva, como em curso no artigo 58 caput do Código Brasileiro de Esportiva, pois aqui. É Gandula. É o Gandula. O senhor Roberto Aparecido da Silva, pois ele foi expulso, foi excluído do campo de jogo, o Gandula, o senhor Roberto Aparecido da Silva, por reclamar das decisões da arbitragem. Sendo assim, a doutora entendeu que deveria denunciar o Gandula, o senhor Roberto Aparecido da Silva, como em curso no artigo 258 do caput do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. O atleta Leonardo, ele não possui antecedentes, como também o Gandula Roberto não possui antecedentes. Nós temos o processo relatório do diretor do jogo, o relatório do jogo, com fotografias, e a súmula da partida, senhora presidente. Temos também a citação válida para a sessão de hoje, e, pelo que eu estou vendo, não há defesa escrita e nem provas apresentadas, tanto ainda pela Procuradoria quanto pela defesa. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. Que a Procuradoria ela só faz uma correção em razão do erro material aqui no 254A, a denúncia diz respeito ao 254. Tá? A própria denúncia lá utiliza o termo, né, ação temerária, então só fazer essa correção em relação ao senhor Leonardo, em curso no artigo 254 do CBJD. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Com a palavra, a defesa. Obrigado, presidente. A defesa inicia pelo atleta Leonardo e destaca que o ato ocorreu em disputa bola, isso a própria súmula nota. Então a gente já afasta qualquer ideia, qualquer intenção de prejudicar a continuidade da partida, foi uma disputa de bola legítima, ainda que com uso de força excessiva. Mas o atleta adversário não precisou de atendimento médico, então remonta novamente uma baixa gravidade do ato. Quando nós assistimos os jogos e nós vemos que o atleta recebe uma falta e ele sequer precisa de atendimento médico, ele logo se levanta e segue, é uma falta que merece repreensão do árbitro em campo, por ter sido mais excessiva, mas que não tem gravidade, porque não gera efeitos de prejuízo em relação à partida e ao adversário. Portanto, considerando que o 254, o artigo da jogada violenta, possibilita a conversão da punição em advertência, justamente nesses casos de menor gravidade, esse é o pedido da defesa, que se aplique tão somente a advertência em relação ao atleta Leandro. Em relação ao Gandula Roberto, a defesa pede a absolvição dele, por mais que não seja função do Gandula falar com o árbitro, a anotação do Sul ela fala que ele foi excluído por reclamar das decisões de arbitragem. Mas a defesa destaca que reclamar não é uma infração disciplinar. A infração que nós temos no 258, ela diz respeito à reclamação desrespeitosa, o excesso que extrapola e vira um desrespeito, né? Ou até mesmo, não, nem diretamente ao árbitro, mas desrespeitosa de modo geral. Aqui a súmula só nota que ele reclamou das decisões de arbitragem, a defesa entende que isso não é suficiente para
configurar a infração, pede primeiro a absolvição dele, não sendo esse o entendimento que seja aplicado tão somente também a advertência, considerando que, assim como o atleta, ele é primário, e o atleta, no caso, o amador, aqui o Gandula ele seria a pessoa física ao qual se estenderia o benefício do 182, de modo que a defesa pede também a sua aplicação. Muito obrigado. Muito obrigada. Com a palavra, o relator do voto. Senhor presidente, com relação ao atleta Leonardo Mendes Borges, quero agradecer à Procuradoria pela emenda, pela retificação realizada diante do erro material, o que facilita o nosso julgamento. Exatamente, eu entendo que tipifica nos 254, só que sem não precisou de atendimento médico, atleta atingido, e prosseguindo a partida. Sendo assim, demonstra que foi de pouca gravidade. Isso posto, eu voto pela suspensão de uma partida convertida em advertência. Já o Gandula, senhor presidente, não é. Nós todos sabemos que não é função do Gandula reclamar de decisões de arbitragem. Porém, o árbitro ele não coloca, como muito bem dito e muito bem defendido pelo Dr. Bernardo, ele não coloca a frase que foi dita, a reclamação excessiva, um xingamento, porque, ao que parece, foram reclamações oriundas da partida. Mas, como não é função nenhuma do Gandula em ficar reclamando de decisões de arbitragem, meu voto é pela suspensão de 15 dias do Gandula, senhor presidente, já com benefício, ambos com benefício 182, obviamente, com o convertido em advertência, e agora o 15 dias para o Gandula. Acabou o voto. Muito obrigada. Com o voto, doutora Evandra. Acompanho o relator. Também acompanho o relator pelas próprias fundamentações, motivos pelo qual fica por unanimidade, senhor Leonardo Mendes suspense, uma partida convertida em advertência 254, CBJD, e o senhor Roberto Aparecido suspense por 15 dias por incursão no CAPT 258, CBJD. Julgamento encerrado. Vamos pelo sexto da pauta, processo 666 de 2025, denunciado o senhor Renan Caetano, precursor do artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD, pelo Paulista Sub-14, e o relator doutor Ricardo, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 666 de 2025, oriundo de partida pelo Paulista Sub-14, entre o Flamengo de Guarulhos e o Juventus, ocorrido no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira. A Procuradoria ela denuncia o atleta Renan Caetano Borges como incurso no artigo 243F para o primeiro Código de Processo Esportiva, pois, diz a súmula, que o atleta Renan Caetano Borges foi substituído disciplinarmente aos 34 minutos de partida por proferir as seguintes palavras ao árbitro da partida: "Ruim pra caralho, vai se foder, seu cuzão". Diante disso, e fundamentado na súmula da partida, a adulta Procuradoria denuncia o atleta como incurso nos artigos 243F para o primeiro Código de Registro Esportivo. O atleta ele não possui dissidentes em nosso tribunal. Nós temos o relatório do diretor do jogo, o relatório do jogo, senhor presidente, a súmula com fotos, a súmula da partida, a ficha do atleta Renan,
e a súmula da partida. Temos também a citação válida para a sessão de hoje e, ao que parece, não temos defesa escrita e tão pouco provas apresentadas de antemão pela Procuradoria ou pela defesa. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Tal como em outros casos de 243F, Procuradoria entende que certas frases proferidas elas podem ser subjetivas, né, quanto à questão da ofensa à honra. Então, é um exercício que a Procuradoria novamente propõe pela caracterização 243F, seria se os nobres auditores fossem os destinatários da frase proferida pelo atleta denunciado no exercício de seus ofícios, né, se sentiriam ou não como uma caracterização de ofensa à honra, e que para a Procuradoria é claro essa caracterização. E o segundo e mais lamentável destaque é que o atleta ele tem 14 anos de idade, né? Então, se há um momento em que uma punição ela vem para servir de um modo educativo também, eu acho que é exatamente nesse momento que a gente se encontra. Então, por isso, a Procuradoria reitera os termos da sua denúncia, presidente. Obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. E aproveito já até trazendo os argumentos que foram levantados agora pela Procuradoria. A defesa entende que é preciso ter uma certa análise cautelosa quando a gente pensa em comparar os xingamentos, porque a defesa entende que existem ambientes e existem ambientes. Evidentemente que as frases ditas nesse caso aqui, que estão anotadas em súmula, são reprováveis, já adianto isso de antemão. Mas a defesa destaca que é muito diferente um xingamento ou uma resignação proferida num campo de futebol do que proferida num tribunal. A defesa faz esse ponderamento porque entende que existem ambientes e existem ambientes. E o campo de futebol, ele é um ambiente em que os embates ocorrem de forma mais acentuada. A relação que ocorre entre atletas do próprio campo, atleta com atleta, membro de comissão técnica com atleta, tudo isso ocorre com mais intensidade porque o campo envolve emoções. Aqui nós estamos desvinculados de qualquer emoção e, portanto, acho difícil fazer essa comparação porque aqui fica fácil a gente falar o que o atleta deveria ter falado ou não. Volto a dizer, as palavras da súmula são reprováveis, já adianto e reforço isso. Mas destaco que, por mais que elas sejam reprováveis, a defesa entende que nós não temos aqui os elementos da ofensa à honra. Porque a ofensa à honra, uma tese que eu trago aqui para debate dos auditores, ela gera um prejuízo moral. Esse é o reflexo de uma ofensa. O prejuízo está na esfera moral, sem pensar ainda nos reflexos. Se ele está na esfera moral, a defesa entende que isso precisa ser analisado sobre a ótica dos prejuízos ou subjetivos ou objetivos. Nesse caso aqui, nós podemos falar se o árbitro ele teve, por exemplo, a imagem dele manchada perante a situação ali. A defesa entende que não, e, portanto, a gente tem aqui a ausência de um prejuízo de ordem objetiva. E quando a gente pensa na questão subjetiva, seria aquilo que o árbitro tem em relação ao próprio psicológico, se ele teria ficado fortemente abalado com a situação. Então, veja, a defesa entende que, diante desse cenário, nós não temos aqui os elementos que caracterizam a ofensa à honra. E trago um exemplo para Vossas Excelências. Por exemplo, na situação que nós tivemos na copinha do jogo entre Bragantino e Flamengo. Lá nós tivemos um caso de repercussão nacional. Veja como aqui nós podemos falar num prejuízo à imagem porque o árbitro naquele caso também foi muito xingado. Então, a defesa destaca que aqui fica mais fácil de você visualizar os requisitos do instituto jurídico. Neste caso, volto a dizer, as palavras são reprováveis, mas dentro do 258, esse é o pedido da defesa, que seja desclassificado, e considerando que o atleta ele é um atleta não profissional, pede a concessão do benefício do 182 para que seja reduzida essa pena para metade. Esse é o pedido da defesa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com a palavra o relator para voto. Senhor presidente, nós estamos grandes juristas, né? Tanto a excelente argumentação do doutor procurador, porque realmente, quando você se coloca na posição do ofendido, você tem condições de pensar e mensurar aquilo que ele passou.
E, ao mesmo tempo, a excelente argumentação do Dr. Bernardo, que diz que o 243F necessariamente precisa constranger a honra, precisa atingir, melhor dizendo, a honra, seja ela objetiva ou subjetiva do ofendido. E uma criança de 14 anos xingando ruim pra caralho, vai se foder, seu cuzão, sinceramente, assim, eu não consigo enxergar que possa ter atingido a honra subjetiva ou objetiva do árbitro. Mas uma criança de 14 anos, educanda, né, atleta educando, não deve falar essas palavras. Mas dizer que essas palavras não devem, nós devemos coibir isso. É nosso papel como jogadores coibir isso. Mas dizer, ao meu ver, que essas palavras elas atingem a honra subjetiva ou objetiva do árbitro da partida, eu acho que é demais. Sendo assim, eu voto pela condenação do atleta educando Renan a pena de uma partida, um fulcro no 258 para o segundo inciso 2. É como eu voto, senhora presidente. Já com benefício, tá? Obrigada. Doutora Evana, como voto? Obrigada, presidente, nobre defensor, pela brilhante defesa, nobre relator. Contudo, eu não vejo que há ambientes e ambientes. Precisamos, como disse o relator, coibir. E, como disse o nobre procurador, coibir este é o momento. Não vejo o 243F, mas sim um 258, contudo com pena de 2 partidas, já com benefício do 182. É como voto, presidente. Muito obrigada, parabenizada para o Bernardo e todos os relatores. Eu vou, divergir de todos, eu vou manter no 243, muito embora realmente acredito que o árbitro não tenha se sentido ofendido, mas aqui quem está sendo denunciado e julgado é o atleta. Quando ele profere essa palavra, ele realmente quer atingir a honra do árbitro. Então, os crimes contra a honra, e aqui, paralelamente, eles protegem a dignidade e a reputação do atingido. Então, acho que atingiu o objetivo. Então, o meu voto seria pela pena mínima de 4, com benefício 2 partidas. Como a doutora Evandra votou no 258 para a segunda em 2 partidas, aqui mantém no 250, desclassifica por 258, parágrafo 2º e 2º, e a pena em 2 partidas por maioria. É esse Uma partida como de advertência. Não, seria Deixa eu só tirar aqui. A suspensão cabe em 2. Em 2 eu, em 2 ele. Mas aí a tipificação ficou no 258, parágrafo 2º e 2º. Que a condenação foi por maioria no 258 para o segundo. Isso, a pena menor foi a do Ricardo, em uma. Então fica do Ricardo, em uma partida já com benefício do 182. Julgamento encerrado, então. Se fosse 4 e 2, se não tivesse, ele deveria por 2,8. Mas eu acho que nesse caso, quando já tem beneficiado, a pena final é a mesma, eu estou com essa dúvida, né, dúvida? Não, é que a condenação foi por maioria no 258. 243 Ah, foi a fase. Obrigada por tirarem todas as minhas dúvidas. Então, o julgamento encerrado fica dessa forma. A maioria desclassificado por 258 para o segundo e segundo e suspenso por uma partida já com benefício do 182. Vamos agora para o processo 7º da pauta, processo 667/2025, do denunciado senhor Gabriel Cruz Vieira, por incursão no artigo 254A, parágrafo 1º e 2º CPJD. A auditora relatora por Evana que está com a palavra, né, relatório. Obrigada, presidente. Processo 667 de 2025, Paulista sub-14. A Procuradoria oferta denúncia em face do senhor Gabriel Cruz Vieira da Silva, no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 2 do CPJD da equipe Guarani. Pelo motivo, por pisar no seu adversário número 11, Albert dos Santos
Silva Oliveira, que estava caído fora da disputa de jogo. O senhor Gabriel não possui antecedentes. Possui relatório do diretor de jogo, possui súmula e possui defesa escrita. Este é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Os termos da denúncia, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a relatora para que possa fazer uma minuta, um resumo da defesa e já proferir seu voto, por gentileza. A defesa pede, em síntese, que seja considerada a primariedade do denunciado, o fato de ser amador, bem como uma pequena gravidade, suposta infração cometida, que o atingido continua normalmente partida, devendo ser aplicada a pena de advertência ao denunciado. Se assim não for entendido, pena de gravidade que admite debater a punição do atleta em uma partida. Essa a defesa, presidente. Proferindo meu voto. Eu não vejo como uma agressão física durante a partida, então não vejo 254A. Então vou desclassificar para o 250, uma partida convertida em advertência pela primariedade e pelo amador. É isso como voto, presidente. Muito obrigada. Com o voto do doutor Ricardo. Integralmente com o relator, senhor presidente. Muito obrigada. Também voto integralmente com a relatora. Motivo pelo qual fica por unanimidade. Senhor Gabriel Cruz suspense uma partida convertida em advertência por incursão no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 2º, CPJ, acumulado com 182. Julgamento encerrado. Vamos para o 8º da pauta. Processo 668 de 2025. Denunciado por Paulo Bastos, filho do Mauense, por incursão no artigo 254A, inciso 1º do CPJD, à frente do senhor parágrafo 1º, inciso 1º do CPJD. A auditora relatora, a doutora Evandra, que está com a palavra para a relatora, por gentileza. Obrigada, presidente. Processo 668 de 2025, Paulista sub-14. A Procuradoria oferta denúncia em face de Paulo Bastos Filhos, no artigo 254A, parágrafo 1º, 254A, inciso 1 do CPJD da equipe Mauense. Conforme a súmula da partida, o atleta Paulo Bastos Filhos foi substituído disciplinarmente aos 38 minutos da partida por agredir seu adversário, senhor Gustavo de Araújo, número 21, com um soco nas costas, após ter sofrido uma falta e com o jogo paralisado. Senhor Paulo não possui antecedentes. Possui súmula. Possui um vídeo. Venho aqui para ajudá-los a entender como é que vai acontecer aqui o lance. O lance vai acontecer bem na linha lateral aqui, mas mais no outro campo. Esse é o relatório, presidente, desculpa. Não, desculpa, eu não tinha certeza. Desculpa, eu achei que tinha. Não, eu queria. Só para... Desculpa. Desculpa. Vamos lá. O lance vai acontecer aqui, bem na frente do árbitro assistente. Pode voltar de novo. É uma imagem que o ideal é ver várias vezes porque acontece realmente rápido. A defesa destaca apenas o modo com que o atleta denunciado fica no chão com as duas mãos aqui escoradas para trás.
Estão satisfeitos? Ato. Com a palavra para o Procuradoria. Nos termos da denúncia, presidente. Muito obrigada. Com a palavra da defesa. Obrigado, presidente. A defesa trouxe o vídeo porque assistiu ali algumas vezes a imagem para entender bem. E o que eu destaco aqui, até porque Vossa Excelência assistiu o vídeo, que o atleta denunciado, ele puxa até o adversário, ele quem puxa, né, teria cometido a falta nesse momento já. O adversário cai por cima dele e ele cai ao chão, ele está sentado ao chão com as duas mãos para trás, escorado assim, né? Porque ele vai se levantar, ele está escorado com as duas mãos para trás. E o adversário está sobre as suas pernas. E nesse momento ele pega e faz o ato ali de empurrão. Por que a defesa traz o vídeo mesmo apontando esse elemento do empurrão? Porque a defesa entende que esse empurrão ele é um ato de hostilidade e não de agressão. E a defesa entende que isso faz diferença na situação porque possibilita a desclassificação do dispositivo legal para 250, considerando que é um atleta primário e amador, considerando que o árbitro ali já vem, já dá o cartão vermelho, o atleta já é punido, a defesa entende que isso possibilita a aplicação de advertência nesse caso, dentro do 250 e não do 254A, que trata de agressão. Esse é o pedido da defesa. Muito obrigado. Obrigada. Com a palavra, doutora Evanda Trapal. Obrigada, presidente. Vendo os vídeos, eu também não vejo como 254A e sim como 250, então aplico pena de uma partida convertida em advertência, como voto, presidente. Muito obrigada. Com o voto do doutor Ricardo. Com a relatora, senhora presidente. Com a relatora também, entendo como muito mais um ato antipótico do que realmente agredimentos, do que agredir. Então, por unanimidade, fica o atleta denunciado suspenso numa partida convertida em advertência, no artigo 250, no benefício do 182. Julgamento encerrado. Vamos para o nono da pauta, processo 669 de 2025, denunciados Raul Wilson, Mal, senhor Alisson, Apolinário da Silva, precursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2º, CBJD, senhor Cauã Henrique, precursão no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º, CBJD, pelo Paulista Sub-14. Relator doutor Ricardo, que está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Processo é o 669 de 2025, oriundo de partida válida pelo Paulista Sub-14, entre o Porto Futebol e o Rio Claro, ocorrido no dia 8 de junho, no estádio do Ferreirão. A douta Procuradoria denunciou o atleta Alisson Apolinário da Silva, como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2 do Código de Justiça Esportiva, pois diz a súmula que... Diz a súmula que o atleta de número 19, Alisson Apolinário da Silva, da equipe Porto Futebol Limitada, empurrou com força excessiva o peito e o rosto do seu adversário de número 3, Cauã Henrique da Silva Ribeiro, fora a disputa da bola. E o relatório do assistente também consta. Eu, assistente, número 2, Denival Silva Pereira, informei o árbitro da partida, Lucas Bovi Batistella, que aos 3 minutos de jogo, o atleta de número 19, Alisson Apolinário da Silva, da equipe Porto Futebol Limitada, empurrou com força excessiva o peito e o rosto do seu adversário de número 3, fora do disputa de bola. Em seguida, o atleta de número 3, Cauã Henrique da Silva Ribeiro, da equipe Rio Claro, evitou, dando um tapa com força excessiva e acertando o rosto do seu adversário de número 19. Então, a Procuradoria ela se baseia tanto no relatório do assistente
quanto no relatório do árbitro para denunciar o senhor Alisson. E também, da mesma forma, para denunciar o senhor Cauã Henrique da Silva Ribeiro, esse como incurso no artigo 154A, tá? Primeiro inciso 1, Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois o relatório do assistente é claro ao informar ao árbitro que o senhor Cauã Henrique da Silva Ribeiro, da equipe Rio Claro, revidou o empurrão do Alisson, dando um tapa com força excessiva e acertando o rosto do adversário de 1,19, o próprio Alisson. Os atletas Alisson não possuem antecedentes, tampouco o senhor Cauã também não possui antecedentes. Nós temos o relatório do diretor do jogo, o relatório do jogo, senhor presidente, com fotografias. A ficha dos atletas, do Alisson e do Cauã. E temos a súmula da partida onde consta, senhora presidente, as substituições disciplinares, né? E, muito interessante, onde consta o relatório do assistente, que foi também utilizado pela douta Procuradoria. Nós temos a citação válida para a sessão de hoje, e ao que parece, nós não temos defesa escrita e nem provas ainda, requerimento de provas. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Em relação ao atleta Alisson, a denúncia por incurso no artigo 250, em razão do relatório do assistente ser muito claro de que tratou-se de um empurrão com força excessiva. Já em relação ao atleta Cauã, a agressão é efetivamente caracterizada por se tratar de um tapa no rosto, né? E muito embora os atos ali eles tenham decorrido de um mesmo fato, né? O interveiro entre esses atletas, a Procuradoria destaca que não há como pôr em dúvida que se trata de agressão, esse tapa para, por exemplo, caracterizar como um empurrão no rosto, já que o próprio relato do assistente ele diferencia, né, os próprios atos dos dois atletas. Um empurrou e o outro deu um tapa. Então, com isso, a Procuradoria entende que não há como desclassificar o ato do Cauã como da agressão em si e do incurso do 254A. Como entende a Procuradoria, presidente? Muito obrigada. Com a palavra o doutor Bernardo. O doutor procurador menciona que não tem como colocar em dúvida, mas infelizmente esse é meu trabalho, doutor. Eu vou ter que tentar colocar em dúvida aqui a anotação disso. Porque em relação ao lance específico, no entender da defesa, parece muito nítido que é aquela situação em que o atleta empurra um e o outro dá o tapa para revidar. E por que eu destaco isso? Porque a súmula nota, ele revidou com um tapa com força excessiva. E aí acertou o rosto do adversário. A súmula não anota, o árbitro não anota que ele deu um tapa no rosto. No entender da defesa, a súmula leva a crer que houve esse empurrão, houve esse tapa para revidar e que acaba ali atingindo o rosto do adversário, mas não com essa conotação do tapa ser proposital no rosto, entende que é ali um ato de mesma medida, um empurrão de um lado, um revide do outro, e a defesa entende que ambos os atletas devem ser responsabilizados no 250, pedindo a desclassificação, então, em relação ao atleta Cauã, e considerando que ambos são primários e evidentemente, sub-14 e amadores, a defesa pede que seja aplicada a pena mínima dentro do dispositivo legal para ambos, considerando que a própria decisão de campo adota a mesma força para ambos, portanto, pede que seja levado isso em consideração. Muito obrigado. Com a palavra, relator, para a volta. Tentei localizar, senhor presidente, na ficha dos atletas,
à altura de ambos, mas não, infelizmente, não consta esse dado. Que daí nós poderíamos ter uma... Mas eu parabenizo tanto os dois advogados, tanto o procurador quanto o doutor defensor, pelas excelentes posições, e ambos não trouxeram mais elementos do que aquilo que já consta, melhor dizendo, no documento da partida, na súmula da partida. Sendo assim, e dando a súmula da partida a presunção de veracidade que ela merece, muito embora relativa, e como não houve nenhum elemento de prova que pudesse modificá-la, meu voto será para condenar o atleta Alisson como incurso no artigo 250 a pena de uma partida convertida em advertência, e o atleta Cauã como incurso no artigo 254A, a pena de 2 partidas já com benefício de suspensão, já com benefício no 82. É como eu voto, senhora presidente. Muito obrigada. Como vota a doutora Evandra? Acompanho o relator. Muito obrigada. Acompanhar também na íntegra. Motivo pelo qual fica por unanimidade, senhora Railson Apolinário. Alisson Apolinário, suspenso uma partida convertida em advertência por conta do artigo 250, parágrafo menos segundo CBJD. E senhor Cauã Henrique da Silva, suspenso em 2 partidas por incursão no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, ambos com a operação do 182. Julgamento encerrado. Vamos agora para o 10º da pauta. Processo 670 de 2025, denunciado o senhor Milton de Castro Ribeiro, médico da Audax, por artigo 258 do CBJD, 3 vezes. Pelo sub-14. Com a palavra, doutora Evandra, que é a relatora. Obrigada, presidente. Processo 670 de 2025, Paulista sub-14. A Procuradoria oferta denúncia em face do senhor Nilton de Castro Ribeiro Neto, da equipe Audax. Conforme o relatório do árbitro, aos 62 minutos de jogo, o senhor Nilton de Castro Ribeiro Neto, médico da equipe Grêmio Osasco Audax, foi expulso após dirigir as seguintes palavras para a comissão técnica da equipe Referência Futebol Clube, dizendo: abre aspas, vocês estão tudo comédia, vamos ganhar desses comédias. Gritando, fecha aspas, gritando, direcionado para o banco de reservas da equipe do Referência Futebol Clube. Durante as cobranças de penalidades, o mesmo continuou a ofender os membros da comissão técnica do Referência Futebol Clube. Após o término da partida, o mesmo continuou a ofender os membros da comissão técnica do Referência, chamando o massagista, o senhor João Vitor Mani, com as seguintes palavras: você é um comédia, otário, vamos lá para Osasco, seu comédia, você vai ver. O mesmo foi acalmado pela sua comissão. O senhor Nilton não possui antecedentes. Possui súmula. E não possui defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Obrigada. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. A Procuradoria destaca, então, os três atos cometidos aqui de modo independentes, que caracterizam o incurso no artigo 258, um aos 62 minutos de partida, outro durante as penalidades e outro após o término da partida, sendo que esse último até poderia caracterizar uma ameaça, mas a denúncia é feita com base no 258. E aí a Procuradoria destaca, por fim, que é uma competição sub-14, trata-se do médico, né? Então, assim, uma pessoa mais do que qualificada e graduada para passar o exemplo para os atletas educandos, não assim o faz, razão pela qual a Procuradoria reitera aqui a necessidade de denúncia nos termos oferecidos.
Obrigada, com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. Confesso que, lendo a súmula, no entender da defesa, se o denunciado tivesse parado na primeira frase, talvez nós não estivéssemos falando aqui em infração disciplinar. Porque quando ele começa ali, vamos ganhar desses comédia, vamos ganhar, eu entendo que esse embate, volto a dizer, ele faz parte do jogo. Existe essa provocação mútua. O campo de futebol, ele é um embate onde a provocação faz parte do jogo. E nesse início, quando ele começa falando, vamos ganhar desses comédias, a defesa entende que não há um desrespeito nessa provocação. Só o problema é que ele continua falando, daí como o outro procurador menciona aqui, essa conotação de vamos lá para Osasco, se isso poderia remeter a uma ameaça, mas assim, a defesa entende que vamos lá para Osasco pode ser no sentido de vocês vão jogar lá na próxima vez e lá a gente vai ganhar de vocês. Então, veja, é uma provocação? Mas a provocação, volto a dizer, ela faz parte do jogo. E talvez ele tenha sido expulso, não pelo que ele disse, sim por ele ter reiterado ali as condutas e por ser um médico, talvez o árbitro entenda que ele não devesse estar falando isso, mas volto a dizer, a defesa entende, por entender que a provocação, de certa forma, faz parte do jogo e não houve aqui desrespeito nas palavras, houve talvez uma reiteração de conduta, a defesa entende que o cartão vermelho aplicado pelo juiz já é suficiente para punir esse denunciado. Mas que se vossas excelências entenderem que há nisso uma infração a ponto da Justiça Desportiva agravar essa punição, seja aplicada tão somente a advertência dentro do dispositivo legal por essa reiteração da conduta e a ausência de uma maior gravidade em relação às palavras ditas. Esse é o pedido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com a palavra, Antônio Evandro, para voto. Obrigada, presidente. Obrigada, nobre defensor. Contudo, eu ouso discordar Este é um local onde existe a provocação, porque não vai ser mais uma praça de desporto, vai ser uma praça daqui a pouco, principalmente porque eu vejo muito aqui nos tribunais sub-14, gente. Nós temos médicos, massagistas, a comissão técnica, em vez de dar um exemplo, está afundando os campeonatos. Me desculpem para a devida vênia, a gente tem que ter uma preocupação muito grande quanto a isso. Quando você tem um médico que vai à equipe adversária e diz a eles, vai lá em Osasco, para mim não foi para ir lá e jogar. Para mim, isso tem um tal de ameaça. E eles são os exemplos, assim, eu ando me preocupando muito com isso, porque eles são exemplos. E eu não posso aceitar que um ambiente de sub-14 possa ser um ambiente de provocação, de hostilidade. Então, eu vou tipificar no 258 3 vezes, 2 partidas por cada infração, dando um total de 6 partidas já com benefício do 182. É como eu voto, presidente. Perfeito. Com a voto autoritário. Eu tenho que concordar com a doutora relatora, exatamente no campeonato sub-14, né, onde os atletas educandos precisam receber esse apoio educacional que é representado pela estrutura oferecida pela Federação de Futebol. Vem um médico por uma equipe grande, né, que é o Audax, não é uma equipe pequena, equipe grande, e esse médico vem e perde a cabeça e começa a provocar provocar e ofender, né, aqueles que também estão trabalhando, os profissionais que estão trabalhando na equipe adversária.
Sendo assim, senhor presidente, eu vou votar, eu vou votar integralmente com a relatora, nesse caso. Obrigada, Ricardo. As fundamentações já são dadas, eu só vou divergir do quanto. Aqui eu entendi que foram 2 vezes. A segunda vez não estava escrito exatamente qual foi a forma da ofensa, então eu vou entender por 2 vezes. Motivo pelo qual eu, já com benefício do 8.2, entendo por 4 partidos. Então, por maioria, fica denunciado suspenso por 6 partidas por incursão no artigo 258, CBJD, na acumulação material. No 83, né? No 83, né? 84. Desculpa, no 84, 3 vezes. Então, julgamento encerrado. Vamos agora para o 11º da pauta, processo 671 de 2025, denunciado senhor Maxwell dos Santos, por incursão no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, pelo sub-14, auditor relator doutor Ricardo, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 671 de 2025, oriundo de partida válida por Paulista Sub-14, entre as equipes do I9 Futebol Clube e Comercial de Ribeirão Preto, localizado no centenário do I9 International Academy. A doutoria denuncia o atleta Maxwell dos Santos Ramos por ter sido substituído disciplinarmente. O motivo é conduta violenta, por desferir um soco com a mão fechada da disputa de bola em seu adversário número 7, senhor Francisco Pereira Ponte. Informa que o mesmo não precisou de atendimento médico. Sendo assim, o denunciado foi excluído disciplinarmente da partida. E por isso está sendo denunciado como incurso 254-A para o primeiro inciso 1 do Código de Justiça Esportiva. O atleta Maxwell não possui antecedentes em nosso tribunal. Nós temos o relatório do diretor do jogo, e a ficha do atleta, a súmula da partida e a citação válida. E ao que parece, senhora presidente, não temos denúncia, não temos defesa. Confere, doutor João, não temos defesa, né? Oi? Sem defesa. É o relatório do processo, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. A Procuradoria destaca que a súmula ela ajuda, né, no entendimento aqui do incurso no 254-A pelo pleonasmo, né, além de falar que é um soco com a mão fechada. Então, em razão disso, para afastar qualquer dúvida, e de novo, não sendo desrespeitoso com o nobre defensor aqui, é só para tentar trazer o entendimento da Procuradoria no sentido de que a súmula é clara no retrato de uma agressão. Nesse termos que a Procuradoria se manifesta, presidente. Muito obrigada. Como fala a defesa, palavra da defesa. Obrigado, presidente. E jamais é sempre importante o debate, jamais será respeitoso, doutor. Em relação à defesa, de maneira muito breve, a defesa destaca apenas que, como a súmula nota que a jogada ocorre em disputa bola, e o próprio artigo 254-A, por exemplo, ele menciona ali o desfile de chutes, pontapés desvinculados da disputa de jogo. A defesa entende que o melhor a se enquadrar aqui poderia ser o artigo 254, portanto, pede a desclassificação do dispositivo legal por jogada violenta, que seja considerada a primariedade do atleta e a sua condição de não profissional aplicada a pena mínima dentro do dispositivo legal, possibilitada ainda a conversão em advertência no 254. Muito obrigado. Agradeço com a palavra relator para voto, por gentileza.
Senhor presidente, tanto a Procuradoria quanto a Defesa não conseguiram trazer elementos para para combater, né, aquilo que, no caso da Procuradoria, não trouxe elementos tão pouco para corroborar, e no caso da Defesa, não trouxe elementos para combater aquilo que está previsto na súmula. E a súmula, o árbitro, ele teve o cuidado de descrever muito bem, ao meu ver, ele pôs motivo, conduta violenta. Ele está tratando do campo das substituições disciplinares, né? Então ele diz: motivo, conduta violenta, por desferir um soco com a mão fechada na disputa de bola em seu adversário número 7, Sr. Francisco Pereira da Ponte. Informa que o mesmo observou atendimento médico. Sendo assim, como foi um soco, eu acho que caracteriza claramente o 254A, parágrafo 1º, que é desferir dolosamente soco. Posto isso, meu voto é pela suspensão de 4 partidas, com benefício do 182 para 2 partidas. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigada. Como voto a doutora Evandra? Acompanho o relator na íntegra, presidente. Também acompanho integralmente o voto do relator, motivo pelo qual ficou denunciado pelo Maxwell, suspenso em 2 partidas por incursão no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CPJD, acumulado tem 82. Julgamento encerrado. Vamos para o último de hoje, o processo 12ª pauta, processo 754 de 2025, denunciado do senhor Diogo Vladimir, atleta do Clube Atlético Joense, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CPJD. A auditora relatora, a doutora Evandra, que está com a palavra. Obrigada, presidente. Processo 754 de 2025, Paulista Sub-17. A Procuradoria oferta denúncia em face do senhor Diogo Vladimir Gonçalves Moreira, da equipe CA Joseense, no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CPJD. Conforme relatório de arbitragem, expulso por atingir seu adversário número 2, senhor Vitor Gabriel da Silva Fonseca, com as travas das chuteiras, as pernas com intensidade alta na disputa de bola. O atleta atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu em campo de jogo. O senhor Vladimir, o atleta amador, não possui antecedentes, possui relatório de partida, possui súmula. Aí possui um vídeo. Esse é o relatório, presidente. Obrigada. Vamos assistir o vídeo? O lance vai ocorrer nessa parte do campo, após a perda de bola do próprio denunciado. Agora, nesse momento, ele se levanta e faz a falta. Destaco o adversário número 2 já em pé, porque a súmula faz uma anotação. Se eu quero, por favor. Tá 102, quanto? 49. Deixa eu lá. Você vai ver o que acontece nesse área quando o atleta atingido do número 2. O atleta atingido está aqui do lado do árbitro. Pode ir, ele chega a sair, não? O replay, né? Aí eles vão cobrar a falta e vão sair normalmente por desencargo.
Agora vai ficar um pouco. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. Acho que as imagens, elas retratam de forma adequada o que a gente viu na descrição da súmula. Se for se atentar ao momento, então, em que o atleta expulso, ele tira os 2 pés do chão, né, ao atingir. Então, o atleta da equipe adversária, razão pela qual a Procuradoria reitera os termos da denúncia, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, a Defesa. Obrigado, presidente. Trouxe o vídeo para tentar trazer diferença aqui as duas anotações de súmula. A primeira é que o adversário, segundo o árbitro, ele recebeu atendimento médico. E da imagem nós vimos que o adversário, em pouquíssimos segundos, ele já está em pé e ao lado do árbitro. Ele segue normalmente na partida, então a própria reação dos companheiros do adversário é mínima, então isso já demonstra também uma menor gravidade. E a questão relacionada às travas da chuteira. Quando você pensa num carrinho com as travas da chuteira, você pensa naquele carrinho que pode travar a perna do adversário e até mesmo quebrar, causar uma lesão forte. Aqui é o lance que o adversário, o denunciado, desculpa, ele tinha entendido que deveria ter sido marcada uma falta nele. Não foi, ele levanta rápido e isso, quem já jogou bola, isso é nítido, porque você tenta descontar no adversário aquilo que o árbitro não deu para você. Você fica incomodado, você vai lá e faz uma falta nele para acabar com o lance mesmo ali. Talvez o que ele não imaginasse é que ele ia receber o cartão vermelho direto, ele recebe o cartão vermelho, mas, volto a dizer, pelas imagens, a defesa entende que há uma baixíssima gravidade a ponto de, mesmo aplicando o 254, se converter a punição em advertência. Esse é o pedido da defesa, até porque o atleta é amador e primário. Esse é o pedido. Muito obrigado. Eu que agradeço. A palavra, a relatora para voto. Obrigada, presidente. Desclassifico para 250 por não entender uma jogada violenta, sim um ato hostil, sendo uma partida convertida em advertência. Como voto, presidente. Muito obrigada. Como voto, doutor Ricardo? Com o relator, senhor presidente. Eu também voto com a relatora, então fica por unanimidade. Outras iniciadas, o senhor Diogo Vladimir, suspenso em uma partida convertida a advertência, porque são no artigo 250 do CPJD. Julgamento encerrado. Vamos encerrar, então, a sessão.